Olá, queridos amigos, bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Olha, se você quer participar comigo aqui no meu canal, quer mandar um vídeo, quer aparecer aqui no canal, é bem simples, é bem fácil. Você manda um direct pra mim aqui no meu Instagram, tá aparecendo aí embaixo. Mande a sua pergunta. Lembre-se, você tem que gravar sempre com o celular assim, olha, na horizontal, tá certo? Você grava o seu celular assim, não bota ele assim não, porque na vertical é ruim para o vídeo aqui no YouTube. Procura um lugar silencioso, bem iluminado, manda a sua pergunta para mim. Então você vai lá no meu direct, pastor, não consegui mandar porque ficou grande, não tem problema, você vai lá que eu vou te mandar o meu e-mail, o meu WhatsApp e você vai então poder mandar a sua pergunta para mim e eu vou colocar você aqui para participar comigo no canal Fala Sério Pastor. E aí, topa? Beleza pura então? Participa com a gente. Eu vou responder uma pergunta bem interessante hoje, que é uma pergunta está lá no livro de Lucas 16, verso 16, que fala sobre a lei e os profetas duraram até João. E aí? É ou não é, pastor? Como é que funciona isso daí? Alguns usam esse texto para falar que Jesus Cristo aboliu a lei, que a lei teve a sua serventia até o tempo de João e não teve profeta mais depois de João. Esse negócio de Ellen White aí, não pode existir profetas porque a lei e os profetas duraram até João. Como entender esse texto? Fica com a gente até o final, tenho certeza que você vai gostar. Olá, pastor Eleazar. Boa tarde. Jesus te abençoe, viu, meu irmão? E obrigado por estar participando do seu canal neste momento. Pastor, eu venho através desse vídeo para solicitar ao senhor uma explicação, por gentileza, a respeito do capítulo 16, verso 16 de Lucas. Alguns amados irmãos nossos do mundo evangélico abordam esse verso para afirmar, primeiramente, que o último profeta a existir na Bíblia foi João Batista. E também para afirmar que a lei e os profetas foram abolidos, certo? Ou seja, o Velho Testamento e todas as leis que ali estão descritas. O verso aqui do capítulo 16 de Lucas fala o seguinte: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Ou seja, o último profeta foi João, é isso que esse verso quer dizer, está afirmando, e de fato esse verso também está afirmando que a lei e os profetas já não são mais válidos para o nosso tempo. Fala sério aí, pastor, nos auxilie, nos traga mais conteúdo, né? Esse seu canal que é muito importante, nos tira muitas dúvidas e nos acrescenta ainda mais conhecimento para que possamos esclarecer ainda mais a palavra de Deus. Nos dê sua força, pastor. Eu agradeço, tá bom? O meu nome é Fábio, tá bom? Nós somos aqui do município de Pojuca. Eu sou adventista da Igreja Central daqui, aqui na Bahia. Deus te abençoe e que o Espírito Santo te use até o bagaço. Muito obrigado, Fábio, por sua pergunta, uma pergunta interessante, uma pergunta bem especial. Obrigado por participar aqui do canal. Um abraço para você, para os seus familiares, para os seus amigos aí que curtem o nosso programa, os nossos vídeos aqui do Fala Sério Pastor. E eu vou ler o texto que você mencionou aí, Lucas capítulo 16, o verso 16, que diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. Viu aí, pastor? A Bíblia é muito clara. A lei e os profetas duraram até João. Depois disso aí, nós não precisamos mais nem de lei, nem de profeta. É isso mesmo, não tem mais lei, não tem mais profeta depois de João. E o João a que se refere aqui não é o João, o apóstolo, não. É João Batista. Vamos começar desmistificando esse texto? Se o texto está dizendo categoricamente que a lei e os profetas duraram até João, ou seja, não existe nem profetas e não precisa mais de lei depois de João Batista, como explicamos todos os profetas que vieram depois de João Batista? E teve, pastor? Ora, o livro de Apocalipse é um livro o quê? Profético, ou não é? Porque do Novo Testamento, o livro mais profético, eu acredito que é o livro de Apocalipse. Ele é conhecido pelos seus símbolos, pelas suas profecias. João, portanto, e não João Batista, João o apóstolo,
Ele foi um profeta ou não foi? Então nós temos Pedro, que foi profeta, ou Pedro não profetizou. O livro de Judas, que também tem profecias. Paulo, que foi um apóstolo, mas foi um profeta de Jesus Cristo. Na verdade, todos aqueles que escreveram os livros do Novo Testamento são profetas do Senhor, ou não são? Só é profeta os do Antigo Testamento? Porque Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, todos estes foram profetas que escreveram os livros do Novo Testamento. E todos eles vieram depois de João Batista. Então essa ideia de que não tem profeta depois de João Batista é de quem parou ali em Lucas 16 e não leu o resto da Bíblia, não leu o restante do Novo Testamento, porque se tivesse lido, saberia que nós temos livros proféticos, nós temos profetas bem depois de João Batista. Então, o texto ele não exclui os profetas. Bom, se o texto não exclui profetas depois de João Batista, tampouco ele serve para dizer que não existe lei depois de João Batista. Percebe? Então, o que é lei e profetas? Muito bem. A expressão a lei e os profetas é uma expressão muito comum no Novo Testamento para referir-se aos escritos do Antigo Testamento. Então, a Bíblia da época de Cristo era o Antigo Testamento. E como é que os judeus da época de Cristo referiam-se aos escritos do Antigo Testamento? A lei e os profetas. Quando fala a lei, a Torá, era uma referência ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E os profetas eram uma referência a todos os outros livros. Às vezes eles subdividiam nos escritos. Eles falavam os escritos, a lei e os profetas. Mas, via de regra, eles resumiam dessas duas formas, a lei e os profetas. Em outras palavras, o que o texto está dizendo não é que o Antigo Testamento acabou, mas que a lei e os profetas, eles tiveram a sua função de apontar para Cristo até João Batista. Por quê? Porque a partir de então Jesus veio. Então agora não é mais uma projeção, uma profecia do Messias que viria. Ele já chegou. Então, todo o Antigo Testamento, ele vai descortinando, ele vai profetizando, ele vai anunciando a vinda de quem? De Jesus. Quem é o último a fazer isto? A prenunciar a vinda do Messias, a falar sobre a vinda do Messias. Quem é o último a fazer esse trabalho? João Batista. E depois de João Batista não tem mais profeta? Tem! Mas é que depois de João Batista não tem mais ninguém para dizer que ele vem, porque ele já veio. Então quando a gente chega e estuda o Antigo Testamento todo, para que o Antigo Testamento serve? Simplesmente para falar em todos os livros ali acerca do Messias que viria. Conta a história da queda do pecado, da queda do homem, né, no pecado. Conta sobre o povo de Israel, o nascimento da nação de Israel, como Deus foi conduzindo este povo, mas tudo gira em torno de um dia virá o Messias. Vocês vão matar cordeirinho. Para que matar cordeiro? Porque um dia virá o cordeiro verdadeiro, desde Abel, vem ali. Então tudo prenunciava a vinda do Messias. Todo o Antigo Testamento, lei e profetas. Quando Jesus vai caminhando com os 2 discípulos ali por Emaús, né, no caminho de Emaús, pós a sua ressurreição, eu me recordo que eles disseram, você é o único que não sabe o que aconteceu, que Jesus se faz de desentendido ali, né, na hora que ele está conversando com aqueles discípulos, e eles, você é o único que não sabe das últimas notícias, como o Jesus, que nós esperávamos que ele fosse o Messias, ele morreu. E aí Jesus aproveita o ensejo, e a Bíblia diz que ele, começando pela lei e pelos profetas, ensinou tudo que acerca dele estava escrito. Ou seja, passando pelo Antigo Testamento todo, aquilo que dele se falava. Então, a gente vai perceber que o Antigo Testamento tinha essa função de prever, de falar, de profetizar a vinda do Messias. E isso durou até João, porque depois de João, Jesus Cristo veio e nós não precisamos mais profetizar acerca de que ele veio. Nós precisamos sim falar do Jesus que ele vai retornar, mas não aquela profecia de que ele viria a primeira vez para morrer pelos nossos pecados. É disso e somente disso que o texto está falando. O texto não está sugerindo que não precisa de lei, que aqui os 10 mandamentos foram abolidos. Quem fala que esse texto está falando de 10 mandamentos que foram abolidos, que foram até João, mostra
completa ignorância acerca deste assunto, não conseguiu fazer a exegese acertada do texto. Quem fala que não pode ter a profecia, que não pode ter Ellen White, porque o profeta foi até João, desconhece o Novo Testamento, que tem vários profetas, e o próprio apóstolo Paulo, quando fala sobre a igreja de Cristo, ele diz quais são os dons que deveriam estar presentes naquela igreja. E ele diz, a uns Deus deu para apóstolos, a outros profetas, pastores, doutores, enfim. Então, o dom da profecia estaria no meio do povo de Deus. Então, o texto não fala sobre hipótese alguma sobre os 10 mandamentos e que ele estaria abolido e que não pode ter mais profeta depois de João. Não é disso que o texto está falando, mas uma referência ao Antigo Testamento que prenunciava a vinda do Messias. Eu espero ter ajudado você nesse vídeo, que Deus possa te abençoar e até o nosso próximo vídeo.